Convidamos ao palco o conselheiro federal do CFM, Dr. Leonardo Sérvio da Luz, para, junto ao Dr. Carlos Vital, efetivarem o lançamento do Código de Ética dos Estudantes de Medicina. Com a palavra, os doutores. Ética e moral são conceitos filosóficos que, apesar da estreita relação que mantêm com o comportamento em sociedade, possuem significados distintos. A moral está baseada em costumes e convenções estabelecidas por cada grupo. Por sua vez, a ética se vincula ao estudo e à aplicação desses valores e princípios no âmbito das relações humanas. As diferenças se estendem à origem etimológica dos termos. A palavra ética vem do grego ethos, cujo significado é modo de ser ou caráter. Moral vem do termo latino moralis, que significa relativo aos costumes. Ambos se encontram nas análises e tentativas de compreender a vida em sociedade, orientando-a com base na razão, na ciência e na lei, a assumir uma dinâmica na qual sejam promovidos o respeito, a autonomia, a justiça, a dignidade e a solidariedade entre todos os seres humanos, independentemente de quaisquer características. Assim, ética e moral buscam reforçar o fundamento sobre o qual são edificadas as estruturas que guiam a conduta do homem. O objetivo é permitir a cada indivíduo desenvolver relações baseadas em virtudes, sempre com foco em reflexões e atitudes que gerem o bem. No campo das relações de trabalho, diferentes categorias têm estabelecido conjunto de normas éticas que formam a consciência do profissional e norteiam sua conduta. No Brasil, o Código de Ética Médica é um desses documentos que estabelece de forma positivista os limites, os deveres e os direitos que os médicos precisam observar nas suas relações entre si, com os pacientes, com a indústria e com a sociedade, nas diversas esferas possíveis do exercício da medicina: atendimento, ensino, pesquisa e gestão. Apesar dos estudantes ainda não poderem ser alcançados pelo Código de Ética Médica, o Conselho Federal de Medicina, CFM, e as entidades estudantis vinculadas ao ensino nessa área do conhecimento entenderam ser oportuno elaborar uma carta de princípios universais, aplicáveis a todos os contextos, para estimular o desenvolvimento de uma consciência individual e coletiva propícia ao fortalecimento de uma postura honesta, responsável, competente e ética, resultando na formação de um futuro médico mais atento a esses princípios básicos para a atividade profissional e a vida em sociedade. Para tanto, o CFM criou a Comissão para a Elaboração do Código de Ética do Estudante de Medicina, em 25 de fevereiro de 2016. O grupo, composto por representantes de diferentes organizações, se debruçou sobre esse desafio por quase 2 anos, entregando, ao final, o documento ora apresentado, o qual deve ser divulgado e adotado como orientador para a vida dos alunos inscritos nas escolas médicas. No processo, médicos, professores e estudantes de medicina do país, juntos, tiveram a oportunidade de participar de um importante processo que contribuirá para a consolidação de valores fundamentais durante a formação acadêmica dos futuros médicos no Brasil. Assim surge o Código de Ética do Estudante de Medicina, formado por 45 artigos organizados em 6 diferentes eixos, os quais, de maneira didática e clara, ressaltam atitudes, práticas e princípios morais e éticos, que, se observados na rotina das escolas e das relações humanas por esses jovens,
causarão reflexos positivos no ambiente acadêmico e também na vida de todos, nas esferas pessoal e profissional. O Conselho Federal de Medicina, com apoio dos Conselhos Regionais de Medicina, como intermediadores e facilitadores desse processo, procurou estimular reflexões e os diálogos necessários para a formatação desse documento, que representa um novo marco para o sistema de ensino médico. Convidamos todos a conhecer este trabalho, especialmente aos professores e diretores de escolas de medicina, solicitando que apoiem a divulgação desse relevante conteúdo entre os estudantes, ajudando a formar médicos competentes dos pontos de vista técnico e científico, preparados para contribuir com a construção de uma nação com alicerce na dignidade humana. Passo a palavra ao Dr. Leonardo, que foi coordenador adjunto dessa comissão de elaboração do Código de Ética Médica do Estudante, e, em seguida, fazer uma apresentação sobre os eixos e a temática que foi totalmente abordada durante o processo de construção desse código. Doutor Leonardo. Obrigado, presidente. Hoje, para mim, a sensação é de dever cumprido, também de agradecimento ao senhor por ter me confiado essa tarefa de trabalharmos juntos durante mais de um ano nessa elaboração desse código, onde foram ouvidas, na verdade, praticamente todas as universidades do país que nos enviaram propostas. Foram centenas de propostas que foram devidamente analisadas, nos debruçamos sobre todas elas, e esse código, ele de fato é uma construção a várias mãos, de todas as entidades que participaram, as representações dos estudantes e dos conselheiros que também participaram da comissão, e um abraço especial ao conselheiro Lúcio Flávio, que sempre foi um grande apoiador na construção desse código. Eu vou fazer uma breve apresentação, presidente, sobre os eixos, tá? Peço licença aqui para ir ao púlpito. Então, primeiramente, por que a necessidade de um código de ética do estudante de medicina? A palavra ética vem do grego ethos, como o presidente já colocou, cujo significado é o modo de ser ou o caráter. Moral, que obviamente nos lembra a moral kantiana, vem do termo latino moralis, que significa relativos aos costumes. A moral está baseada em costumes e convenções estabelecidas por cada grupo. Por sua vez, a ética se vincula ao estudo e à aplicação desses valores e princípios no âmbito das relações humanas. Novamente, por que um código de ética do estudante? Não sei vocês, mas dos emojis esse é o que eu mais gosto. Hoje nós temos 451 mil médicos registrados em todo o país. Esses são os últimos dados da nossa demografia médica, ou seja, já tem ocorrido um aumento exponencial no número de médicos no país. Para vocês terem uma ideia, também dados da demografia médica, nós já estamos aqui com 2,11 tá, médicos para cada 1.000 habitantes, isso uma coorte aqui de 2015. Se vocês observarem, nós praticamente já dobramos em relação a 1980 o número de médicos registrados. E, depois da lei do Mais Médicos, hoje, no caso em 2015, nós tínhamos 24 mil vagas, depois daqueles últimos editais, hoje nós temos aproximadamente 27 mil egressos das faculdades de medicina. Então, além das mudanças que têm ocorrido, né, na nossa sociedade, nesses tempos atuais, o expressivo aumento numérico do número de médicos, e principalmente do número de estudantes, nos fez tomar a iniciativa de elaborar esse código dos estudantes, porque a gente precisa construir bons médicos. A geração que hoje vigora, que é a geração aí entre X e Z, na verdade, tem convivido pela primeira vez na história com 4 gerações, desde os baby boomers até a geração Z. A gente chama passando pela geração X, os millennials e a geração Z. O que é isso? Só rapidamente,
nós, aqui em termos de idade, tá? Eu brinco que eu estou aqui na geração X. Os que praticam atividade física, o bom é que está aumentando, tá? A geração Z pratica mais atividade física, porém eles leem menos jornal. E isso computado os meios digitais. Fumam bem menos, né? Ainda bem, de 18 caiu para 5. Perfis em rede social, hoje 97%. E entre eles costuma-se brincar que quem não tem rede social hoje é que é estranho. Então, a questão da privacidade é que é estranha, né, para quem não tem essa rede social, para essa nova geração. E checam o e-mail no celular, 25%, tem aumentado. Porém, esse número era para ser bem maior. Por que não o é? Porque, na verdade, hoje eles mal checam o e-mail. Tá? Na verdade, hoje é o Instagram, o Facebook, que já está meio caindo de moda, para vocês terem uma ideia. Tanto que, recentemente, o Facebook perdeu bilhões em termos de valor de empresa, porque a velocidade com que a informação gira, ela é muito rápida. Então, hoje, a gente tende a ter pessoas muito informadas e menos formadas nesse sentido, e é uma preocupação que todas as escolas médicas devem ter. Em termos de características, os baby boomers têm como característica a estabilidade, eles precisavam estar juntos por conta do senso de que vivenciaram as grandes guerras, eles tinham que estar juntos num conceito de família para estabelecerem laços mais fortes, para que, se houvesse uma situação de perigo, eles estivessem preparados para isso. Depois veio a geração X, Woodstock, Revolução Sexual, aqui no Brasil e em alguns outros países do mundo, contestando a ditadura na época. Foi uma fase de mudanças. A geração Y, a partir da década de 80, com o advento da internet, baseado na tecnologia, e hoje a geração Z já supera a questão da tecnologia, com as redes sociais, imperando o que a gente chama de conectividade. Então, não é mais só uma questão de tecnologia, é de estar conectados. Apesar de, como diria Zygmunt Bauman, nós estamos plenamente conectados, porém, com a sensação de vazio constante. Então, algo precisa também ser motivo de uma profunda reflexão. Qual é o objetivo de um código de ética? Estimular o desenvolvimento de uma consciência individual e coletiva, propícia ao fortalecimento de uma postura honesta, responsável, competente e ética. Isso é o que a sociedade espera de um médico. E nós temos que fomentar isso desde a faculdade com os nossos estudantes. Reflexos positivos no ambiente acadêmico também é um dos objetivos, na vida de todos, nas esferas pessoal e profissional. Cada vez mais a aplicabilidade da técnica através de protocolos vai ser cada vez mais fácil, porque hoje você acessa um estudo, um guideline recente, através de um aplicativo. Porém, a relação interpessoal com o seu paciente é que sempre vai ser o balizador desse cuidado. E é nessa relação que a gente precisa preparar bem os nossos estudantes. Como o presidente já falou, nós propusemos uma divisão em eixos. Inicialmente, até o Dr. Lúcio Flávio propôs essa divisão em eixos e que foi bem sucedida. Nós depois fomos relacionando e nominando, né, cada um dos eixos. Então, temos o eixo 1, que é a relação do estudante com as situações de ensino e saúde. Um eixo 2, a relação do estudante com o cadáver, que é extremamente importante. Relações interpessoais do estudante. Responsabilidade do estudante com os estudos e a formação. Relação do estudante com a sociedade. E a relação do estudante com a equipe multiprofissional. Entre os princípios fundamentais, eu vou fazer um en passant destacando alguns elementos para vocês terem uma ideia, mais ou menos um pouquinho, do como ficou o código. Ele vai estar disponibilizado brevemente, se já não o estiver, porque a nossa equipe de comunicação é muito competente, para download no site do Conselho, para que todos tenham acesso. Então, como diria o nosso presidente, esse é um código de princípios. Ele não poderia ser um código deontológico. Eu lembro até que nas nossas discussões, um estudante perguntou: professor, e o que vai acontecer se a gente levar uma punidade, uma penalidade? Eu falei: calma, sua carteira de estudante não vai ser cassada. Tá? Na verdade, isso vai balizar as faculdades do como ela vai lidar com os estudantes. Entre os princípios, para vocês terem uma ideia, sempre conversando com o Código de Ética Médica, ele guardará sigilo e respeito a informações obtidas a partir
da relação com os pacientes e com os serviços de saúde, buscará ser solidário com os movimentos de defesa da dignidade profissional médica, seja por remuneração digna e justa, seja por condições de trabalho compatíveis com o exercício profissional da medicina e seu aprimoramento técnico-científico. É importante a gente já educar o estudante para essa vivência que ocorrerá no futuro. No eixo da relação do estudante com as instituições de ensino e saúde, é direito do estudante defender a existência de programas de avaliação e qualificação docente. Como diz o nosso presidente, infelizmente, muitas faculdades foram abertas sem decência e sem docência. Então, é direito dos estudantes de brigarem por essa qualificação do corpo docente. E cabe ao estudante buscar em sua instituição de ensino fomento a iniciativas de apoio psicossocial, que é cada vez mais necessário nas faculdades, mediante o adoecimento psíquico e, infelizmente, até mesmo tentativas e suicídios consumados de modo, infelizmente, razoavelmente frequente. Relação do estudante com o cadáver. O estudante de medicina guardará respeito ao cadáver no todo ou em parte, incluindo qualquer peça anatômica, assim como modelos anatômicos utilizados com finalidade de aprendizado. É um artigo bem geral, mas que nós buscamos arredondar, principalmente, inclusive, por conta da exposição nas redes sociais, muitas vezes inadequadas, de peças anatômicas, de cadáveres, onde é inadequada a exposição de partes ou do todo de um indivíduo. Relações interpessoais do estudante. É direito do estudante participar, que é uma preocupação nossa com o trote. É direito do estudante participar da recepção dos ingressantes, objetivando um ambiente saudável, congregativo, humano e não violento, respeitando o presente código e promovendo o seu conhecimento. Como parágrafo, nós destacamos que é dever do estudante posicionar-se contra qualquer tipo de trote que pratique violência física, psíquica, sexual ou dano moral e patrimonial. Entre as relações interpessoais ainda, é direito do acadêmico de medicina o devido reconhecimento em publicações científicas para as quais tenha contribuído. Isso foi uma queixa em várias propostas que chegaram até a comissão, de que muitas vezes alguns professores, o aluno participava do trabalho e não tinha o seu nome incluído. Porém, nós também colocamos como parágrafo a situação contrária, que é vedado ao estudante de medicina declarar autoria ou coautoria de trabalhos que não possuam a sua colaboração. É aquela história que toda história tem dois lados. Ainda é vedado ao acadêmico identificar-se como médico, nós fizemos questão de frisar isso, podendo qualquer ato por ele praticado nessa situação ser caracterizado como exercício ilegal da medicina. Infelizmente, ainda é bastante comum nos noticiários pessoas que estão ainda na faculdade, dando plantão, principalmente no interior, com CRMs falsos ou CRM de outros, de profissionais médicos. A realização de atendimento por acadêmico deverá ter supervisão médica e destacamos, nesse parágrafo, uma coisa extremamente importante, que os estudantes, ao realizar exames que envolvam o pudor do paciente, devem estar sob supervisão médica presencial. Não basta ser uma supervisão à distância, o médico tem que estar na sala a realizar esse tipo de atividade com os estudantes, porque isso preserva e já educa esse estudante para uma futura prática médica de modo ético, adequado, reto. A responsabilidade do estudante com seus estudos. Aqui nós fizemos uma analogia com o nosso parecer sobre o uso dos aplicativos, que a gente até brincou qual o nome que a gente colocaria, as plataformas de mensagens instantâneas, famoso WhatsApp. Comunicação entre médicos e estudantes num grupo em caráter privativo para enviar dados ou tirar dúvidas sobre os pacientes, com a ressalva de que todas as informações passadas têm um absoluto caráter confidencial e não possam extrapolar os limites do próprio grupo, tampouco circular em grupos recreativos, mesmo que compostos apenas por médicos e estudantes. Vejam que nós, novamente, temos o cuidado com o sigilo médico, que muitas vezes ele tem caído por terra com essa disseminação das redes sociais, de posturas inadequadas, mas nós fizemos questão de sempre estar frisando
a importância do sigilo. Relação do estudante com a sociedade, por exemplo, ele deve reportar-se ao médico supervisor em caso de recusa de atendimento pelo paciente ou seu responsável. Mesmo na instituição universitária, alguns pacientes têm essa postura de recusar o atendimento do estudante, e nessa hora o estudante ele simplesmente deve se reportar ao seu médico supervisor, não tomando maiores condutas adversas a isso. Com a equipe, né, educando sempre também o estudante para a lida com essa equipe multiprofissional, que hoje é uma realidade. O estudante de medicina deve alertar de forma respeitosa qualquer profissional de saúde, quando identificado alguma situação que julga oferecer risco potencial à segurança do paciente. Aqui, já concluindo, a demografia médica, pela primeira vez, ela tentou estabelecer quais são os motivos pelos recém-formados pela escolha do curso de medicina, segundo os motivos pela escolha dessa profissão. A vontade de fazer a diferença na vida das pessoas ou fazer o bem ainda é disparado o principal motivo pelo qual as pessoas escolhem a medicina. Então, nós precisamos reforçar esse caráter de fazer o bem, um caráter altruísta, utilizando os vários referenciais da bioética, como a solidariedade, a compaixão dessas pessoas, que poderão fazer a diferença na vida da coletividade. Aqui, ainda, o que leva você a permanecer no local de trabalho? Em primeiro, disparado também, as condições de trabalho. Todo profissional, de qualquer profissão, ele simplesmente quer condições para trabalhar. E aqui, com os médicos jovens, não é diferente. O salário vem em segundo. Um pouco atrás, as condições de trabalho são preponderantemente mais importantes. Nós, com esse Código de Ética do Estudante, também entendemos que estamos já reforçando a lei do ato médico, educando o estudante para essa lei, e, infelizmente, alguns não ainda conhecem. Toda vez eu vou a um evento com os estudantes, eu pergunto se alguém conhece a lei, não conhece nem a lei do Mais Médicos, mas já vão perguntando se vai ter os 2 anos ou não da medicina de família. A primeira pergunta que eles fazem, mas eles não leram, infelizmente, a lei do Mais Médicos. Foi um trabalho árduo, como o presidente já falou, de mais de 2 anos, não estão todos nas fotos que eu consegui coletar, mas aqui sintam-se todos representados. E, sobretudo, que isso jamais aconteça, né? Imagens de estudantes que estavam perto da formatura, como diz o Nordeste, arriando as calças e fazendo gestos expondo a genitália feminina. E aqui, do outro lado, estudantes, mulheres, expondo a genitália feminina. Então, que isso também não aconteça, que a gente possa educar o estudante para que ele jamais tenha uma atitude errática como essa. Ou seja, com esse intuito do bem-estar coletivo, os estudantes já falam e nos apoiam, eles apoiam as entidades médicas, falando sempre que não faltam os médicos, e sim faltam condições de trabalho, como todos nós da Rede Conselhal e demais entidades representativas frisamos sempre. Obrigado a todos, e o nosso objetivo é sempre a boa medicina. Bom, como viram, é um código de princípios, procurando imprimir uma cultura que venha ao encontro da solidariedade, do respeito mútuo e da responsabilidade nos cursos de medicina. É necessário citar os nomes que compuseram essa comissão para a elaboração do Código de Ética do Estudante de Medicina. Comigo, com o Dr. Leonardo Sérgio Luz, estiveram o Dr. Dalvério de Paiva Madruga, Douglas Vinícius Reis Pereira, Felipe Duarte Silva, Flávio Taniguchi, Florentino de Araújo Cardoso Filho, Gabriel Henrique de Castro Ricardo, Geraldo Cunha Cury, Henrique Batista e Silva, Lucas Martins Teixeira, Lúcio Flávio Gonzaga Silva, Maria do Patrocínio Tenório Nunes, Mateus Belloni Torzani e Mauro Luiz de Brito Ribeiro e Vinícius de Souza. Todos estiveram envidando esforços durante esse período
para a construção desse código, que até meio-dia de hoje estará sendo distribuído com as senhoras e com os senhores. Muito obrigado pela atenção e um bom trabalho no desenvolvimento das ações de aperfeiçoamento e de adequação do Código de Ética Médica.